Olá, hoje eu estou aqui com a Jéssica Pupim. Ela é farmacêutica, já trabalhou com atenção farmacêutica no SUS, em drogarias de bairro, em drogarias de rede, grandes lojas. E a experiência dela é muito rica e resolvi dividir. Ela aceitou, muito obrigada, Que é isso. a dividir a experiência dela. Conta para nós, Jéssica, o que é atenção farmacêutica? Bom, a atenção farmacêutica é quando você tenha disponível em qualquer lugar, seja no atendimento público ou privado, um profissional farmacêutico que possa te orientar com relação ao uso de medicamentos, sobre interações farmacêuticas, né? Então te dê todo o suporte para você poder consumir algum medicamento com segurança. Como as pessoas têm dúvida, né? Às vezes sentem um pouco de vergonha, mas é importante saber que pode contar com um Fato, farmacêutico, fato. né? Em qualquer drogaria que você entrar, sempre vai ter um profissional disponível e você pode solicitar para qualquer tipo de dúvida para conversar com esse profissional. E eu lembro quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, que uma coisa que eu nunca tinha parado para perceber era a importância de verificar a interação farmacêutica, a interação medicamentosa. E eu queria que você explicasse, porque às vezes eu não consigo, de uma maneira tão simples assim, ou técnica, a importância dessa revisão que às vezes atrapalha, quando a pessoa não faz, acaba atrapalhando o tratamento. Fato. A parte da interação farmacêutica, que é entre as drogas, então se você consome dois tipos de medicamento, por exemplo, ou mais, um pode afetar o funcionamento do outro, um potencializando o outro ou se não inibindo o efeito. Então, se eventualmente você toma um tipo de remédio para alguma coisa e vai, sei lá, tá com gripe, toma alguma outra medicação, elas podem interagir de forma que você venha se sentir mal, ou se não até de atrapalhar o efeito do outro. Então, você pode acabar entrando num estado bem ruim de saúde por conta disso. E às vezes por uma coisa que parece ser boba, mas que tá ali. É uma coisa que acontece. Eu lembro que uma vez eu li um artigo e a pessoa tinha que tomar o medicamento em jejum, só que ela tomava o medicamento no café da manhã. Então, aquele jejum, que na verdade deveria se estender um pouquinho, poucos minutos ou algum tempo depois do consumo, porque ela precisaria estar em jejum para o medicamento poder reagir, ela já comia. Então, era como se ela estivesse se alimentando. Isso aí E diminui o efeito do medicamento. Em alguns casos pode até fazer bastante mal. Tem alguns medicamentos que você tem que tomar em jejum, esperar 30, 40 minutos antes de poder fazer alguma refeição. Poucas drogas têm estudos correlacionados com alimentos, então geralmente o ideal é sempre tomar com água, né? E, por exemplo, o antibiótico, tem alguns que, por conta dele deixar o estômago um pouco desconfortável, é ideal consumir depois de alguma alimentação, mas tem alguns que, por exemplo, a azitromicina, você deve consumir ele longe das refeições, por exemplo, 2 horas antes ou depois. então. E esse tipo de informação é que vale a pena sempre conferir antes com o farmacêutico quando você for adquirir um medicamento. Mesmo que você diga, eu já tomo esse medicamento há muito tempo, vale a pena dar uma conferida, porque às vezes, do início do seu tratamento até agora, podem ter sido feitas novas descobertas. Então, sempre vale a pena. E aí, para finalizar a entrevista, tem alguma dica para as pessoas evitarem o desperdício de medicamentos? Por exemplo, quando vão numa drogaria? Evitar desperdício, bom, conservação é o primordial. Além de evitar o desperdício, também evita com que a pessoa que for consumir o medicamento não tenha a esperança de uma eficácia da droga que talvez ela não vá ter. Isso com relação a expor a calor, a umidade, esse tipo de coisa. Além do que, às vezes, também blister, quando a gente compra aqueles remedinhos soltos, de tomar cuidado no manuseio, porque a entrada, só de abrir um pouquinho e começar a entrar ali já pode afetar a eficácia do medicamento. Então ele pode estar dentro da validade, mas por ele estar aberto ali um pouquinho, infelizmente ele pode ter perdido a eficácia, ele já pode ser considerado como descartável. Ok, então. Muito obrigada Eu que pela agradeço. atenção. E é isso, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, mande para nós, lembrando que sempre é possível utilizar e cadastrar no Farmácia Doméstica para saber os medicamentos que você tem em casa e evitar a compra desnecessária daquilo que você já tem. Até a próxima!